Olá, turminha, bom dia. Hoje na nossa aula de matemática nós vamos iniciar as situações de multiplicação. Não precisa se descabelar, se desesperar, é só prestar atenção e eu vou logo adiantando. Se vocês não têm uma tabuadazinha já pronta, façam a tabuada do 0 ao 10 e deixem aí de lado, porque facilita muito na hora do cálculo. Tia, na hora da prova eu vou poder usar minha tabuada? Não, mas na hora da atividade pode. Por quê? Porque você vai exercitando e memorizando já a nossa tabuada. Vamos lá. Acompanhe as situações a seguir para observar como as multiplicações podem ser usadas. Na primeira situação, olha só, por que a gente precisa usar a multiplicação? Um profissional de festas infantis recebe R$18 por hora de trabalho. Se ele trabalhar 13 horas em uma semana, que quantia receberá? Para resolver esse problema, podemos fazer. Imaginem, a gente pode resolver esse problema usando a adição? Pode, mas imaginem, ele recebe R$18 por hora e ele trabalha 13 horas por dia, então eu tenho que calcular 18 mais 18 mais 18, 13 vezes. É muito mais trabalho do que usar uma multiplicação, né? Então, é R$18 cada horinha aqui, ó. 13 vezes, repetindo, 13 vezes. Que é o mesmo que eu pegar 13 horas e multiplicar por R$18 que ele ganha por cada hora. Observe como podemos efetuar a multiplicação 13 vezes 18, usando uma malha quadriculada. Aqui é uma das opções. Tia, eu sempre tenho que usar isso aqui? Não. A sua estratégia de cálculo é sua. Se você quiser armar a conta e fazer do jeito que você quiser, você pode, tá? Então, o que ele fez? Ele tem o 18, 10, aqui, ó, mais 8. E ele tem o 13, 10 mais 3. E aí, ele fez o quadrado de 10 vezes 10, que deu 100, ó, olha aqui no meio. Aí, ele fez 10 vezes 8, que deu 80. 3 fileiras vezes 10, que deu 30. E aqui, 3 vezes 8, que deu 24. E aí, ele fez todas as contas e somou, certo? É uma das estratégias. A outra e mais utilizada é essa aqui, usando o algoritmo da multiplicação, armando a continha e resolvendo. Olha, ele armou R$18 por hora vezes 13 horas. O que é que se faz primeiro na multiplicação? Eu multiplico as minhas unidades. Quem são as unidades? O 3 e o 8. Então, primeiro unidade por unidade, depois unidade por dezena. O 3, que no caso aqui é a minha unidade, ele vai multiplicar o 8 e o 1. Terminou o meu 1, multiplico o 8 e o 1. Então, todos multiplicam todos. Se eu fizer 3 vezes 8 e 1 vezes 1, não vai dar certo. Então, vamos lá. 3 vezes 8 dá 24. Desceu o 4, subiu para cá. Ele está usando outra estratégia aqui, que é o quê? Ele separou a conta. 18 vezes 3 e 18 vezes 10. Eu, particularmente, acho mais difícil vocês aprenderem assim, né? Então, vamos lá. Vou explicar porque a estratégia você pode escolher qualquer uma dessas aqui que estão sendo mostradas. Então, ele separou a conta, 18 vezes 3 e 18 vezes 10. Primeiro, ele pegou só o 3 e multiplicou pelos 2, e depois o 10, porque aqui tem o 0, sim, né? Que ele é dezena, então ele não é 1, ele é 10. 3 vezes 8 deu 24, desceu o 4, sobe o 2 para cá. 3 vezes 1, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, 3 vezes 1, 3. Mais os 2 que subiram aqui, 5. Então, o resultado aqui deu 54. E aí, ele colocou aqui. Atenção quando for multiplicar a dezena. Vocês estão multiplicando dezena. Então, quando for colocar o resultado aqui, sempre coloca esse 0 aqui, ó. Sempre tem que estar o 0. Não pode usar essa casinha aqui para
responder a multiplicação da dezena, porque ela é da unidade. Não tem unidade, que ela é dezena. E aqui ele separou 18 vezes 10. 0 vezes 8, 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Deu 180, ele botou para cá. Somou todo mundo, deu R$234. Certo? Agora aqui, na segunda situação. Veja como Gabriela organizou as cartas de um jogo para brincar. Quando for lá na atividade da página 85, se eu não me engano, eu vou explicar a vocês uma forma menos complicada de fazer. Aqui são as estratégias do livro, tá? Olha aqui como ela organizou as cartas do jogo para brincar. Ela organizou em colunas e linhas, né? Quantas cartas há nesse jogo de Gabriela? Observe que as cartas foram colocadas em disposição retangular, que é esse formato aqui. Podemos considerar que ela fez 12 colunas, podem contar aí, com 11 cartas cada coluna. Ou ela fez 11 linhas com 12 cartas, tanto faz. No caso aqui é igual a adição, a ordem não vai alterar o resultado, tá? Tanto faz eu fazer 12 vezes 11 ou 11 vezes 12, que vai dar o mesmo resultado. Eu vou mostrar aqui a minha estratégia de cálculo. Vou pegar aqui 12 vezes 11. 12 vezes 11. Lembrando, para fazer essa multiplicação, o ideal é que você tenha isso nos exercícios, tá? Tenha sempre uma tabuadazinha em mãos. 1 vezes 2. 1 vezes o 2 dá 2. 1 vezes o 1 dá 1. Agora, eu vou terminei meu cálculo. Eu calculei a unidade, que no caso aqui é 1, pela minha unidade, pela minha dezena. Agora, terminou, vou calcular a minha dezena. Lembra da dica? Quando for fazer a parcela de baixo, que sempre é uma soma, eu coloco logo o 0 aqui para eu não me confundir. 1 vezes o 2, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo, então é 2. E 1 vezes 1 dá 1. Vamos para... Acabou a conta, passa o traço, soma. 2 mais 0, 2. 1 mais 2, 3. E no caso aqui é 0, porque não tem nenhum número, mais 1, 1. 132. 132 cartas ela tem no jogo. Terceira situação. Frederico é confeiteiro. Para fazer uma receita de doce, ele usa, entre outros ingredientes, 180 gramas de açúcar. Quantos gramas de açúcar serão necessários para Frederico fazer os doces de uma encomenda que corresponde a 15 receitas? Então, em uma receita ele usa 180 gramas. E quantas ele faz em 15? Então, 180 de uma multiplicado pelas 15 que ele tem que fazer. Observe como ele calculou a quantidade de açúcar que seria necessária para fazer os doces dessa encomenda. Então, olha aqui o que ele fez. Ele usou outra estratégia de cálculo. Uma receita, ele usa 180. Aí, em 5 receitas, ele multiplicou vezes 5. 180 vezes 5, ele achou 900 gramas. Aí, ele multiplicou por 10 receitas. Ele multiplicou 180 por 10, achou 1.800 gramas. E por 15 receitas, ele multiplicou 180 por 15, 2.700 gramas. Portanto, serão necessários 2.700 gramas de açúcar para Frederico fazer os doces da encomenda. Próximo. Agora, acompanhe outras situações em que as propriedades da multiplicação também podem ser utilizadas. Aqui é da forma que eu expliquei a vocês. Em um tabuleiro da batalha naval, há 12 colunas e 15 linhas de casas, onde as embarcações podem ser posicionadas. Há quantas casas nesse tabuleiro? Para calcular o total de casas, podemos multiplicar 12 colunas de 15 casas ou 15 linhas de 12 casas. Assim como eu falei, ó, tanto faz, a ordem não vai alterar o resultado. Isso só vale para adição e multiplicação. Armou a conta. Sim, ó,
Começamos por quem? Pelo 5. O 5 multiplica todo mundo, depois o 1 multiplica todo mundo. 5 vezes 2 deu 10, desceu 0, subiu 1. 5 vezes 1, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, deu 5. Mas não tem 1 aqui? 6. Terminei. Antes de iniciar a minha conta aqui do 1, que faz parte da dezena, eu tenho que botar quem? O 0. 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1, 1. Passou o tracinho, somou todo mundo, deu 180. Portanto, nesse tabuleiro, há 180 casas onde as embarcações podem ser posicionadas. Olha aqui, ó. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz eu fazer 15 vezes 12 ou 12 vezes 15, vai dar sempre o mesmo resultado. E a segunda situação, que é outra forma de calcular, Regina é entregadora. Por dia, ela faz 6 entregas e recebe R$15 por cada uma. Quanto Regina deve receber pelos 5 dias trabalhados durante a semana? Observe como podemos calcular o valor que Regina deve receber por semana. Ó, ela faz 6 entregas. Lembra daquela atividade lá da situação problema que a gente vê primeiro os números, depois a gente vê o que a questão está pedindo. Aqui os números é o quê? Ó? 6 entregas e ela recebe R$15 cada entrega, isso por dia. Aí ele está perguntando o quê? Pelos 5 dias, quanto ela recebe? Serão 2 cálculos. 6 entregas por dia, cada entrega 15 e 5 dias da semana, que é a pergunta que ele quer saber. Fez primeiro 6 vezes 15, achou 90. Depois multiplicou pela quantidade de dias e achou 450. Então, Regina deve receber R$450 por semana. Em uma multiplicação com 3 ou mais fatores, podemos associar os fatores de diferentes maneiras e mesmo assim o produto não se altera. Foi o que ele fez aqui no segundo cálculo. Ele multiplicou primeiro o valor da entrega pelos dias da semana e depois a quantidade de entrega por dia. Não vai alterar. E a terceira situação, observe no quadro abaixo os pontos que uma equipe fez em um jogo de basquete. Aqui, fora do garrafão, que são 3 pontos, eles fizeram 15 cestas, então fizeram 45 pontos. Dentro do garrafão, que valem 2 pontos, eles fizeram 32 cestas, então fizeram 64 pontos. Foi o que ele fez, ele multiplicou, ó, 32 vezes 2, que deu 64. Aqui ele multiplicou 15 vezes 3 pontos, que deu 45. E aqui 18 vezes 1, que é o lance livre, 18 pontos. Em qual tipo de arremesso o total de pontos é igual à quantidade de cestas convertidas? Qual é? É o do lance livre, porque ele só vale 1 ponto. Então, quantos arremessos foram, quantas cestas foram feitas, vai ser a quantidade de pontos feitos. Na multiplicação de 2 fatores, quando um dos fatores é o número 1, o resultado é o outro fator, é aquela história. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. 1000 vezes 1, 1000. 10 vezes 1, 10. Quarta situação. Para fazer um tipo de arranjo de flores, Marta utiliza 5 lisiantos e 3 rosas. Quantas flores Marta utiliza em 8 arranjos como esse? Para saber quantas flores são usadas em 8 desses arranjos, podemos calcular. Ele pegou o quê? 5 lisiantos e 3 rosas e multiplicou pelos 8 arranjos do total. Ele multiplicou 8 vezes os 5 lisiantos, que são 40, e multiplicou 8 pelas 3 rosas, que deu 24. Somou todo mundo, deu 64. Na multiplicação de um número por uma adição ou por uma subtração, podemos multiplicar cada termo da adição ou da subtração pelo número e em seguida adicionar ou subtrair os resultados. Então, eu primeiro multiplico, depois eu somo. Aqui nesse caso, se fosse subtração, primeiro multiplica, depois subtrai. E aqui tem uma curiosidade sobre por que o símbolo da multiplicação é um X.
Segundo algumas fontes históricas, o símbolo de multiplicação, que é o x, também chamado de Cruz de Santo André, foi utilizado pela primeira vez em 1631, em uma obra escrita pelo matemático inglês William Algetradge. Por muito tempo houve resistência quanto à utilização desse símbolo pelos matemáticos. Muitos preferiam usar ponto e vírgula ou apenas um ponto para representar a operação de multiplicação. Até hoje, em alguns livros, em vez do x, vem um pontinho. E agora a parte das atividades. Aqui eu já deixei uma tabuada preparada, como eu expliquei. Deixem uma tabuada aí no cantinho que facilita o cálculo. Usando o algoritmo da multiplicação, calcule 6 vezes 118. Dica, nesse caso, coloque o número maior em cima e o menor embaixo. Vamos lá. 118 multiplicado por 6. 6 vezes 8. Olha aqui na minha tabuada. Tanto faz olhar o 6 vezes 8 como o 8 vezes 6. 6 vezes 8 dá 48. Desce o 8, que ele é a unidade. Sobe a dezena para cá, para o 1. Pronto, terminei essa parte. 6 vezes 1, 6. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, dá 6. 6 mais 4 que subiu, 10. Desce o 0, sobe 1 para cá. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então, aqui dá 708. Vocês armem o cálculo aqui. B. De novo, eu vou pegar um número maior. 2.165 vezes 3. 3 vezes o 5. Vou aqui na minha tabuada. 3 vezes 5, 15. Desce o 5, sobe 1. 3 vezes o 6. Vou aqui de novo. Ó. 3 vezes 6, 18. Mas não subiu 1, então 19. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. E 3 vezes 2 dá 6. Qual é o resultado da minha conta? 6.495. Certo? Agora a C. A C são duas parcelas em cada. 15 vezes 26. Primeiro, multiplico minha unidade por todos, depois minha dezena por todos. Primeiro, 6 vezes 5. Vou lá na tabuada, ó. 6 vezes 5, 30. Desce o 0, sobe o 3. 6 vezes 1, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo, então dá 6. 6 mais 3, 9. Antes de iniciar o meu cálculo da dezena, qual é a regra? Bota logo o 0 aqui para não se confundir. E bota o sinalzinho de mais. Sempre vai somar. Agora eu posso começar meu cálculo. 2 vezes o 5 dá... 2 vezes 5, 10. Desce o 0, sobe o 1. Esse 3 que tem aqui, ele foi do cálculo anterior, então não uso ele. Esquece ele. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Posso somar agora. 0 mais 0, 0. 9 mais 0 dá 9. E 0 mais 3, 3. Meu resultado daqui, 15 vezes 26, 390. E a letra D, 35 vezes 54. 4 vezes 5, ó. Primeiro minha unidade por todos, depois minha dezena por todos. 4 vezes 5, 20. Desce o 0, sobe o 2. 4 vezes 3, olha lá na tabuada, ó.
4 vezes 3, 12. Só que não subiu 2. Então, dá 14. Agora, antes de calcular minha dezena, ponho 0. 5 vezes 5 dá, olha aqui na tabuada, 25. Desce o 5, sobe o 2. No caso aqui é 2 também, então vou considerar ele. Mas se fosse outro número, não podia considerar ele, porque ele foi do cálculo anterior. 5 vezes 3 dá 15. Mais 2, 17. 0 mais 0, temos 0. Ó, esqueci o sinal. 4 mais 5, 9. 1 mais 7, 8. E 0, porque aqui não tem nada, mais 1, 1. Para eu botar meu ponto, conto de trás para frente. 1, 2, 3 e boto meu ponto. Então, o resultado do item D, 35 vezes 54, é 1890. E a segunda questão, leia as informações e resolva os problemas a seguir. Essas informações são super importantes. De dobro, triplo e quádruplo. Sempre que na questão tiver dobro, você vai multiplicar por 2. Sempre que tiver triplo, por 3. Quádruplo por 4. Quíntuplo por 5. E aí vai. Então, vamos lá para as questões. Uma caixa tem 85 clipes, outra caixa tem o dobro dessa quantidade. Quantos clipes tem essa outra caixa? Se é o dobro, eu vou multiplicar por 2. Vou tentar fazer dentro desse espaço pequeno aqui. 85, se é o dobro, eu multiplico por 2. 2 vezes 5, olha para cá para a tabuada, se já souber nem precisa, né? Facinho. Dá 10, desce o 0, sobe 1. 2 vezes 8 dá 16, mais 1, 7. Então, nessa outra caixa tem 170 clipes. Theo e Fernando são irmãos e colecionam CDs. Eles têm 115 CDs de músicas italianas e o triplo dessa quantidade em CDs de músicas brasileiras. Quantos CDs de músicas brasileiras eles têm? Olha, triplo eu multiplico por 3. Triplo, 3. Então, é 115 vezes 3. 3 vezes 5, olha lá na tabuada se não sabe, dá 15. Desce o 5, sobe o 1. Cuidado com essa história de subir e esquecer de calcular o 1. Agora, 3 vezes 1 dá 3, porque todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo, mais 1 que subiu, 4. E 3 vezes 1, 3. Então, eles têm 345 CDs. E o último, em um sábado, 2016 pessoas visitaram o zoológico. No domingo, o zoológico recebeu o quádruplo dessa quantidade de pessoas. Quantas pessoas estiveram no zoológico? Se é o quádruplo, eu vou multiplicar por 4. 2016 multiplicado por 4. Vou usar lá a tabuada do 4. 4 vezes 6 vai dar 24. Desceu o 4, subiu o 2. 4 vezes 1 dá 4, mais 2, 6. 4 vezes 0, a regrinha da multiplicação por 0. Todo número multiplicado por 0 vai dar
0. Então, 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 2 dá, olha lá, 8. Regrinha do ponto, de trás para frente, 1, 2, 3. Então, estiveram no zoológico 8.064 pessoas. Certo? Qualquer dúvida, estou aqui, é só perguntar e me chamar, tá bom? Beijinho grande e até a próxima aula.